irmãos, já entrando na mensagem, eu estive pensando exatamente no tema, né? Perguntei para o Júlio, ele falou, olha, o tema é geral, céus abertos, tema da nossa igreja. E eu estive pensando a expectativa que a gente cria quando a gente escuta céus abertos. A gente cria uma expectativa. Antigamente, nós escutávamos testemunhos de avivamento. Antigamente, nós escutávamos que os cultos, a presença de Deus era tão forte, né? Que aconteciam milagres. E cria-se uma expectativa, assim, o que Deus vai fazer hoje então? O que será que Deus vai fazer de diferente naquele lugar? Se me falaram sobre milagres, se me falaram sobre questões maravilhosas, o que será que Deus vai fazer hoje? E eu, em particular, já me peguei pensando que o nosso louvor era uma espécie de chave. Como se a qualidade do que a gente canta, na forma como nós tocamos, tem um nível de acesso na presença de Deus. Às vezes eu me pegava, não, precisamos cantar alto porque assim Deus vai se inclinar e me ouvir, vai se inclinar e ouvir a igreja. Muitas vezes eu pensava, não, a gente tem que pular, a gente tem que dançar, a gente tem que fazer alguma coisa, mas tem que ser forte, tem que ser alto, para que Deus nos notasse. E ainda tem um fator maior ainda. Talvez você veio hoje aqui, sabendo que é um culto de louvor e pensou, poxa, não, eu não vou louvar, eu não canto, eu não danço, eu não toco, porque nós resumimos louvar a cantar, a tocar, a dançar. Nós temos um problema que é pegar o que é o louvor e resumir a ele é uma voz afinada, um equipamento bem afinado, um equipamento bem executado. Mas a verdade é que louvar a Deus é mais do que isso. Louvar a Deus é viver. Louvar a Deus é apresentar o seu corpo em sacrifício. Se você hoje veio aqui e não esteve aqui presente, talvez você pense, eu não fui lá na frente, eu não louvei. Não, meu irmão. Você está louvando aí no seu banco. Se o seu coração está voltado a Deus, você está louvando o Senhor no seu banco. Mesmo que você não abra a boca para cantar uma nota, você está louvando. E enquanto eu pensava nisso, pensava nas escrituras, pensava no tema, eu percebi que passa o tempo e a gente acaba invertendo a ordem das coisas. E é por isso que eu trouxe um tema para essa mensagem. A gente tem um tema geral, mas essa mensagem eu trouxe um tema, que é justamente pensando nesse culto de louvor, que é o som de quem já está dentro. Amém? Meus irmãos, eu não quero segurar muito os irmãos. E o que eu gosto de fazer nas minhas mensagens, eu trago os versículos, eu já leio eles, e o que eu indico você a fazer para ir agora, nesse momento, é você anotar. Talvez não dê um tempo de você acompanhar a leitura junto, talvez aqui a gente não consiga, mas para você pensar mais, estar mais conectado com Deus, eu te indico para que você anote esses versículos que nós vamos ler, até para você ver se faz sentido tudo isso que eu estou te falando aqui hoje, amém? Eu trouxe também, meus irmãos, aí da mídia, tentei pegar na NVI, tá bom? Então, NVI eu acho que é o padrão que a gente vai ter aqui, tá bom? Pode ser que tenha alguma diferença ou outra, mas vamos seguir. Meus irmãos, para nos basear, eu trouxe duas passagens. A primeira que eu quero ler com os irmãos está lá em Mateus 27, do versículo 50 ao versículo 51. Diz o seguinte: Jesus, porém, bradando novamente em alta voz, entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do templo rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se fenderam. Minha segunda passagem que eu trouxe aqui, meus irmãos, Hebreus 10, o versículo 19 ao 22. Diz o seguinte lá: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Também temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com a plena convicção de fé, porque o nosso coração foi purificado de uma consciência má e o nosso corpo lavado com a água pura. Amém, meus irmãos? Trouxe esses
essas passagens. E eu quero já começar pela carta aqui de Hebreus, aos Hebreus. Ela foi escrita, meus irmãos, a um povo que estava cansado. Ela foi escrita a um povo judeu que tinha acabado de se converter ao cristianismo. Conheceram Jesus, o que Jesus fez, mas eles estavam tentando voltar atrás. Porque viver no cristianismo parecia muito menor do que eles viviam no judaísmo. O templo não era imponente. Muitas vezes os irmãos se reuniam nas casas. As cerimônias não eram tão visíveis assim. Eles não tinham um sacerdote a quem olhar e falar, ele que vai conversar com Deus em nosso lugar. Só que o judaísmo para eles oferecia tudo isso. Eles tinham tudo isso no judaísmo. Então para eles, olha, esse negócio de cristianismo, esse negócio de Jesus, não me parece muito bom não, muito fraco. E o autor de Hebreus, ele passa 9 capítulos inteiros, meus irmãos, mostrando que Cristo é superior a tudo. É superior aos anjos, superior a Moisés, superior aos sacerdotes. E aqui no capítulo 10, ele já faz a virada, ele começa, portanto. É como quase quem ele estivesse fazendo uma argumentação, encerrando ela, dando os seus últimos argumentos. Olha só, depois de tudo isso que eu já falei, depois de tudo isso que eu já mostrei para vocês, vou mostrar a conclusão prática. É aqui que nós estamos. E para a gente entender o peso disso tudo, a gente tem que voltar um pouquinho, para entender um pouco da mentalidade do Antigo Testamento. Somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. Somente o sumo sacerdote. E somente uma vez ao ano, no dia da expiação. O sumo sacerdote, ele entrava com sangue, ele entrava com incenso, ele entrava com sino nos pés, uma corda amarrada, tudo isso porque somente ele podia entrar. E se acontecesse alguma coisa lá dentro, ninguém podia ir lá. Então, se morreu, vamos puxar o corpo de volta. Eles usavam os sinos para saber, está vivo ainda? Está se mexendo? Somente ele, somente ele. E o povo ficava do lado de fora, na esperança de que, olha, deixei aqui a minha oferta e agora está na mão do sumo sacerdote, agora não posso fazer mais nada. Fica naquela esperança, naquela expectativa. Havia uma distância física entre Deus e o povo. E essa distância, meu irmão, era representada por esse véu. Esse véu era a representação física. E é engraçado porque não era uma cortina qualquer. A tradição judaica, meu irmão, ela descreve este pano, esse tecido, com 18 metros mais ou menos assim de altura, a grossura de um palmo. E era ele que separava o lugar santo dos santos. Era isso que separava. Era uma barreira real. Era visível, concreta e ninguém passava dela. Quando Mateus narra que esse véu grosso, grande, se rasga, ele fala um detalhe muito importante. Ele narra que o véu ele rasga de cima para baixo. E não é um detalhe qualquer, ele faz questão de deixar isso claro. Rasgou de cima para baixo, não de baixo para cima. Como que dizendo, olha, foi Deus. Não foi erro, não foi acidente, não foi um homem. É Deus dizendo, olha, o caminho agora está aberto. Agora o caminho está aberto e vocês podem entrar. Quando a gente entende o peso desse contexto, a gente percebe que esse texto ele não é só uma informação histórica. Ele tem camadas. Eu quero explorar essa camada com vocês, meus irmãos. Eu separei algumas delas para a gente refletir, ainda baseado em Hebreus. E o primeiro ponto que eu quero destacar é justamente da frase. Ele fala, temos plena confiança para entrar. O autor ele não fala, olha, esperamos entrar. O autor ele não fala também, olha, nós pedimos para entrar. Não, ele fala, olha, temos a plena confiança de que podemos entrar. Isso não é uma promessa futura. Isso é uma promessa agora, atual, realidade agora.
A palavra grega que foi utilizada aqui foi parecia, olha, me desculpa que meu grego ainda não está muito bom. Parecia é um nome em grego que significa ousadia, segurança para se aproximar. Essa foi a palavra grega para utilizar para descrever isso. E meu irmão, isso não é arrogância não. Não é arrogância. É segurança de quem sabe que foi convidado. É saber, olha, eu fui convidado e eu vou entrar. Essa palavra que faz a diferença entre um estranho batendo na porta e um filho entrando dentro de casa. O estranho fica com medo de incomodar. Por exemplo, se você vai na casa de alguém, você vai ficar sem jeito, a pessoa abre a porta, você entra, você fica aqui parado, a pessoa entra, você vai para dois passos, você fica incomodado, eu não quero causar aqui eu sou estranho na sua casa, sou estranho no seu lar. Mas um filho ele sabe e tem segurança para se aproximar. Eu, por exemplo, na casa do meu pai, eu já entro, já sento, coloco minhas coisinhas, fico tranquilo, tenho segurança, eu sei que é o meu lar também. Essa é a diferença entre um estranho batendo na porta. E aí pensa no contraste, meu irmão. Começa a pensar, lá no Antigo Testamento, como a gente já falou, o sumo sacerdote ele entrava uma vez por ano. Uma vez. Talvez com um pouquinho de medo. Será que deixei alguma coisa na minha vida escondida? Entrava com sangue, entrava com sinos, e o povo lá do lado, orando, do lado de fora, orando, esperando, aguardando. Só que aí o autor de Hebreus fala assim, não, temos a plena confiança de que podemos entrar. Não é mais só uma vez por ano, é sempre. Não é só o sacerdote, somos todos nós. Aleluia! E Paulo, meu irmão, ele reforça essa mesma ideia. Eu quero ler rapidamente com os irmãos, Efésios 3, versículo 12, que fala o seguinte, nele, por intermédio da fé, temos ousadia e acesso a Deus com toda confiança. Meu irmão, como eu falei, não é presunção, é fé, é confiar que o convite é real. Nós somos filhos. Aí eu trago já uma pergunta para você começar a meditar. Nós temos vivido como tal? Temos vivido como filho? Ou temos vivido como um estranho? Quero destacar agora o segundo ponto. Lá ele fala também, pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus, essa parte a gente não pode pular, meu irmão. O acesso a Deus não veio por conta do nosso louvor. Não veio por quanto eu sou santo, pela minha santidade, pelo que eu faço, pelo que eu fiz, pelo meu esforço. O preço da nossa entrada foi pago por Ele, como o nosso irmão bem disse aqui. Ele começou a falar, eu falei, meu irmão, calma, está pegando aqui a mensagem. Mas é isso, o preço pago por Ele, por Jesus. Meu irmão, no Antigo Testamento, o sacrifício ele era contínuo. Era uma vez por ano, mas contínuo, ano após ano precisava ir lá. Isso porque era feito com sangue de animais, e o sangue de animais de fato não remove o pecado. E o próprio autor de Hebreus, ele fala isso, vamos ler rapidamente, Hebreus 10, versículo 4, ele fala, olha, pois é impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecados. Eles faziam isso para expiação, não para remover os pecados. Então o próprio sistema apontava para algo maior, mas o próprio sistema não tinha essa capacidade de resolver, não resolvia os problemas. E aí Cristo vem, Cristo se oferece seu próprio sangue de uma vez por todas. Hebreus 9, versículo 12 diz, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Meu irmão, uma vez, eterna rendição, e acabou, não precisa de mais. Meu irmão, cada vez que a gente tenta merecer esse acesso, indiretamente a gente está dizendo que o sangue de Jesus não foi suficiente. Toda vez que nós tentamos, não, eu vou fazer isso para que Deus me... Não, meu irmão.
Não é que nossa vida não importa, a gente já vai falar sobre isso, não é isso. Mas o fundamento do nosso acesso a Deus não é o seu desempenho, o nosso desempenho, não é o que você faz, não é o quão bom você é, ou o quão ruim você é, não tem nada a ver com isso, é o sangue de Jesus. Terceiro ponto, meu irmão, ele diz, um novo e vivo caminho. O autor ele usa também uma outra palavra grega que é interessante, proatos, que significa recém-santificado, recém-imolado. Meu irmão, isso significa que era um caminho recém-aberto. No momento da cruz, esse caminho abriu e permanece aberto e vivo. Não é uma estrada antiga, uma estrada empoeirada, cheia de buracos e pedras. É um caminho que respira, porque quem abriu esse caminho está vivo. Jesus não abriu um caminho e depois deixou ele lá. Ele é o caminho. O acesso que ele deu a Deus, para nós, continua sendo sustentado por ele porque ele vive. E aqui a gente vê, meu irmão, a diferença entre o evangelho e qualquer outro sistema religioso, até o sistema que às vezes nós implantamos. Por exemplo, os sacerdotes antigos do Antigo Testamento naturalmente morriam, naturalmente. E aí vinha outro, e você sempre tinha que ter um novo sacerdote. Mas Jesus não. Jesus vive, e porque ele vive, o caminho permanece aberto. E não é um conjunto de regras que você segue, que a gente segue, que vai fazer esse caminho ficar aberto. Não, o caminho está aberto porque uma pessoa viva nos recebe nele. João 14, versículo 6 diz o seguinte, meu irmão. Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus ele não fala, olha, eu mostro o caminho, não. Jesus também não fala, olha, eu te ensino o caminho, não. Jesus fala, eu sou o caminho. Isso significa que o caminho, então, meu irmão, é uma pessoa e ela está viva. Amém? Quarto ponto, meu irmão. Lá ele também fala, olha, por meio do véu, isto é, do seu corpo. Aqui é uma chave teológica. O véu não era só um pano. O verdadeiro véu era o corpo de Cristo. Quando Jesus, lá na cruz, foi rasgado, o véu do templo ele se rasga como uma forma de mostrar fisicamente o que estava acontecendo naquele dia. De uma forma visível, para que se fosse entendido. O acesso, o que fez rasgar o véu, não foi um ritual, e não é feito por um ritual. O nosso acesso a Deus não é feito e medido por um ritual. O nosso acesso pode ser e veio para nós porque alguém sofreu para que a gente pudesse entrar. Quando o corpo de Jesus foi rasgado, nós vimos, foi um sinal visível. O véu não caiu sozinho. Ele foi rasgado junto com a carne de Cristo. E isso muda, meu irmão, a forma como a gente enxerga o nosso louvor. Se o acesso custou o corpo de Jesus, o louvor não pode ser tratado como um item só de programação de culto. O louvor é a resposta daquilo que custou caro. Meu irmão, a gente não está aqui porque a agenda falou que a gente tem que estar aqui. A gente não está aqui porque me convidaram, marquei na minha agenda, ou você que é daqui, tem agenda, o pastor falou, tem que estar aqui. Não. A gente está aqui porque alguém morreu para que nós pudéssemos estar aqui. O quinto ponto, meu irmão, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e plena convicção de fé. E agora vem a nossa parte. O autor ele não diz, olha, já que vocês já têm acesso, vocês podem ficar do jeito que vocês quiserem, fazer o que vocês quiserem. Não, ele fala assim, aproximem-se. Aproxime-se. Aproximar, meu irmão, exige movimento, exige intenção. Se alguém te fala, olha, vem para cá,
Se você não se mexer, você não vai chegar lá. Se você, no seu interior, falar, eu não quero, não tenho intenção, você também não vai. Então, aproximar exige movimento, exige intencionalidade. Exige você deixar de lado o medo. Exige você deixar de lado, de ficar longe, para se aproximar. E aqui ele nos convida a aproximar-se com sinceridade e certeza. Meu irmão, o coração sincero, ele é diferente de um coração de pedra. O coração sincero não se esconde. O coração sincero não finge. O coração sincero não empurra os erros para debaixo do tapete. Fala assim, olha, o que eu tenho aqui de errado, ninguém viu. É o coração que diz, olha, eu estou aqui, me aproximei, estou com tudo que eu tenho, as minhas falhas, as minhas lutas, as minhas alegrias, e eu sei que eu serei bem-vindo, e eu sei que serei curado. Isso é se aproximar. Eu gosto de dizer, meu irmão, lá em Santana, eu gosto de dizer que os louvores que nós cantamos são orações. São orações cantadas. Porque se você pega o que você canta, você está prometendo um monte de coisa para Deus. Você está falando, Deus, me usa. Deus, move o meu ser. Deus, muda tudo que tem em mim. Deus, eu te amo. Você está orando. Então, se é uma oração cantada, cantar sem vontade de cantar, cantar sem sinceridade para fazer, é hipocrisia, meu. É como se você estivesse orando sem intenção de orar. Deus, estou falando com você só para bater a agenda. A gente não pode cantar, Deus, eu amo o Senhor. Só que eu vivo como se Deus não se importasse na minha vida. Eu vivo como se nem existisse Deus na minha vida. Como se eu nem o conhecesse. Eu também não posso cantar, meu irmão, eu entrego minha vida ao Senhor e continuar segurando toda a minha vida. Se a gente canta e o que nós cantamos não se torna verdadeiro, meu irmão, a gente só faz barulho. A gente só faz barulho. Tiago 4,8 fala assim, olha, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês, pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. É uma via de mão dupla, meu irmão. Deus já fez a sua parte, se aproximou de nós através da cruz. Agora é a nossa vez de aproximar dele, de verdade, com um coração sincero, com um coração disposto a mudar, meu irmão. Olhando esses 5 pontos, e esses 5 pontos são somente do texto, olhando eles, a teoria é linda. Ler e falar é verdade, isso é verdade, é lindo. Só que o que realmente importa é o que isso impacta, o que isso muda na nossa vida, o que isso muda no nosso dia a dia. Porque nada adianta hoje, sabemos que o véu se rasgou, se nós continuamos vivendo como se o véu ainda estivesse inteiro. Não adianta. E é por isso, meu irmão, que eu quero trazer 3 aplicações práticas, baseadas nesses pontos, baseadas em tudo que a gente já falou até agora, para que nós possamos olhar para a nossa vida e falar, olha, tem que ajustar isso, tem que mudar isso. A primeira aplicação, meu irmão, que eu quero trazer com os irmãos aqui, é que nós louvamos ao Senhor, porque já entramos, e não louvamos para entrar. Quero ler com os irmãos João 4, versículo 23 e 24, que diz o seguinte: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus, ele está falando aqui nesse momento com uma mulher samaritana.
E ele fala algo que surpreende, tanto a ela e surpreende a nós nos dias de hoje. O Pai procura adoradores. Não são os adoradores que buscam o Pai. Como quem tenta chamar a atenção de alguém distraído, sabe? Não são os adoradores que falam, Deus, eu estou aqui, olha para mim. Não. O Pai já está de braços abertos, procurando quem adore em espírito e em verdade. E meu irmão, muitas das vezes nós tratamos o louvor como moeda de troca. A gente tenta cantar bem para ver se Deus responde. A gente se esforça na adoração para ver se Deus se manifesta. A gente pensa, se eu vou louvar com intensidade, então aí talvez Deus apareça aqui hoje. E muitas vezes a gente até culpa, fala, não, Deus não desceu na nossa igreja hoje porque o irmão não estava na unção. Mas o texto, meu irmão, mostra que o louvor verdadeiro não é um som. Não é um som de quem quer entrar, meu irmão. É um som de quem já entrou, quem já está dentro. É o som de quem responde o amor de Deus. Esse é o verdadeiro louvor. Pensando assim, a gente pode deixar a ansiedade de lado de fazer as coisas acontecer. A gente pode tirar essa questão, não, eu preciso fazer assim para que Deus apareça hoje. Não. Pensar assim é você simplesmente responder o que já foi feito. E aí você, pensando dessa forma, seu louvor para de ser, olha Deus me ajuda, olha eu estou aqui. Não, seu louvor vira gratidão. Fala, Deus, muito obrigado. Vira gratidão. Seu louvor não é barganha. Seu louvor não é performance. Seu louvor não é uma tentativa de merecer alguma coisa. Não. E aí eu te pergunto, será que a gente já entrou ou ainda está do lado de fora tentando entrar? O que motiva o seu louvor, meu irmão? O que Deus faz? Ou o que a gente quer que Ele faça? O que motiva o teu louvor? Segunda aplicação, meu irmão. Nós vivemos como se o véu ainda estivesse inteiro. Romanos 8,15 fala assim, pois vocês não receberam um espírito de escravidão, para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Amém? Isso é difícil porque, mesmo sabendo que o véu se rasgou, como eu falei, nós vivemos muitas vezes como se o véu ainda estivesse inteiro. A gente falha e acha que precisa passar uma semana inteira de jejum e oração para merecer a presença de Deus novamente. A gente cria ritual, cria sacrifício, carrega uma culpa que já foi tratada na cruz. E o problema está aqui, porque fazendo isso, a gente está falando, o sangue de Jesus não valeu de nada. Paulo diz que nós não recebemos um espírito de escravidão, recebemos um espírito de adoção. O que é um espírito de escravidão? Voltar ao que eu era. Não é a verdade que vai nos libertar? A verdade é Jesus. Somos libertos. Então não recebemos um espírito de escravidão, mas sim de adoção. E o que esse espírito faz? Ele nos permite clamar, Abba, Pai. Em outras palavras, Papai. Papai. Isso é muito íntimo. É muito próximo. Clamar, olha, Papai, é quem tem acesso. É a confiança de quem sabe de que de fato é filho. E aí eu quero trazer mais uma pergunta. Hoje está cheio de perguntas. A gente ainda anda como se o véu estivesse inteiro? O que a gente tem feito que mostra que a gente tem medo de se aproximar de Jesus? Em que área que a gente ainda está longe, quando Deus já convidou a gente para perto? Terceira aplicação. O louvor como expressão de quem já sabe de onde pertence. Quero ler com os irmãos Efésios 5, versículos 19 e 20. Diz o seguinte:
falando uns com os outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração, sempre dando graças a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo descreve o louvor da igreja primitiva como algo natural, era orgânico. Aqui ele descreve que os próprios irmãos cantavam uns com os outros. Lá, às vezes, eu tenho um pouco disso com o Jefferson, né? O nosso que tocou bateria. Às vezes a gente vira, e ele faz mais, o pessoal sabe. Lembra de uma coisa? Já canta um louvor. É algo forçado? Não, é natural. Lembrei. Os avós dele, lá na igreja, tinham esse costume também, de muito tempo. O pastor falava algo, ele já pegava o hino da harpa, cantava sobre. A igreja primitiva era assim, o louvor deles era algo normal, comum, natural. Cantavam de coração. Não era uma programação, olha, daqui a pouco entra o louvor X, daqui a pouco entra o louvor Y. Não, era estilo de vida. Quando a gente entende que o nosso acesso a Deus está aberto, o louvor ele muda de natureza. Como eu falei, não é uma tentativa de chamar a atenção de Deus. Não é mais uma estratégia para quebrar barreiras espirituais. O nosso louvor, ele vira uma expressão natural de quem sabe que é bem-vindo. E vamos recapitular, louvor não é só cantar. Não é só cantar. Se você estava no banco esse tempo todo, com o seu coração voltado a Deus, se você está neste momento, com o seu coração voltado a Deus, você está louvando a Ele com a sua vida. Louvor é entrega. Louvor é vida. Sacrifício vivo. Reduzir o louvor a uma habilidade, reduzir o louvor a uma voz, é diminuir o que Deus já estabeleceu. Todos neste culto hoje, neste momento, estamos louvando a Deus, da maneira, da forma como temos, da nossa entrega. E quando a gente canta, que seja verdade, meu irmão. Quando você cantar, que seja verdade. Se você cantar eu te amo, que seja porque você ama. Se você cantar vem Senhor, que seja porque realmente você entende que você está e você quer estar na presença dEle. Não como quem está chamando um Deus distante, não. Mas é uma conversa com quem já está perto. Nós estamos aqui neste culto de louvor hoje, não para convencer Deus a se mover. Nós estamos aqui porque Ele já se moveu. Já aconteceu algo. Como eu falei no louvor, temos que agradecer pelas coisas. Um dos maiores milagres, você pode até achar que, olha, na minha vida nada de milagre aconteceu. Eu não vejo um milagre. Eu tenho um milagre para contar da tua vida. A salvação. A salvação é o maior milagre que a gente pode ter. Nós estamos aqui porque Ele já se moveu. Cada palavra de adoração é a confirmação de que nós entendemos. Entendemos o que Jesus fez na cruz. A gente não canta, não louva para abrir as portas que já estão abertas. A gente canta porque a porta está aberta. Nós cantamos porque os céus estão abertos e nós somos gratos por isso. E aí eu quero trazer mais uma perguntinha. O nosso louvor, o seu louvor, tem sido uma resposta sincera ou só repetição? Os louvores que você cantou aqui hoje, você cantou só porque você leu no telão ou porque você de fato entende o que você está cantando? Você canta o que você realmente acredita ou só porque é a música do momento? A nossa boca canta, o que ela canta encontra eco na nossa vida? Eu já quero concluir, meu irmão, dizendo que o véu se rasgou. Mais uma vez, para a gente fixar isso na memória. O véu se rasgou. E não foi o homem que fez isso. Foi o próprio Deus que abriu o caminho. O que parecia ser o fim, que é o corpo de Cristo pregado na cruz, na verdade foi só o começo. O que parecia ser um acesso restrito, cheio de regras, coisas a serem feitas, exclusiva para sacerdotes,
se tornou uma porta escancarada para todo aquele que crê em Jesus. Hoje, meu irmão, quando nós louvamos, hoje, ou melhor, a partir de agora, quando nós louvarmos, nós não estamos tentando abrir portas que já estão abertas. O nosso louvor tem que ser, acima de tudo, a evidência de que nós entendemos o que aconteceu. Quando alguém vê você louvar ao Senhor com a sua vida, seja cantando, dançando, pregando, ou simplesmente dando bom testemunho, tem que ser evidência de Jesus. Aleluia. Tem que ser evidência do que foi, o que aconteceu lá no Calvário. Precisamos pedir a Deus para que Ele nos ajude a não confundir essas coisas. Que a gente pare de pedir, meu irmão, o que já é dado. Não podemos pedir o que já foi dado. Que a gente aprenda cada dia mais ser um povo que canta porque já entrou, não um povo que canta para entrar. Os céus estão abertos. E enquanto a gente caminha aqui na terra, meu irmão, o nosso louvor é o som de quem já sabe de onde pertence. Amém? Quero que o irmão abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero que o irmão ore neste momento. Eu vou me juntar em oração com você, para que, se hoje o irmão percebeu que o seu louvor, o seu estilo de vida, na verdade, estava tentando abrir portas que já estão abertas, meu irmão, que nós possamos mudar hoje, que nós possamos transformar o nosso louvor, a nossa vida, o nosso estilo de vida, em uma demonstração do que nós já cremos, que é os céus abertos, que é o que Cristo fez na cruz por nós, que é a salvação que nós temos. Amém? Vamos orar. Senhor, te agradecemos, Deus, por mais desta palavra. Te agradecemos, Deus, porque sabemos e hoje relembramos, Pai, que o véu se rasgou, Deus. Lembramos, Pai, que os céus estão abertos e não por ações humanas. Não foi ninguém que pôde fazer isso, Pai, mas foi o próprio Senhor enviando Teu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. E hoje nós queremos transformar o nosso louvor, Pai. Se em algum momento o nosso louvor era uma medida de tentar abrir os céus, era uma medida de tentar nos aproximar da Tua verdade, da Tua palavra, hoje queremos transformar o nosso louvor num momento de adoração, Pai. Transformar o nosso louvor num momento de gratidão, Pai. Que possamos transformar as nossas vidas e viver de forma como somos gratos, Pai. Que possamos olhar ao redor da nossa vida, Pai, olhar aos nossos irmãos que estão ao nosso lado e sermos gratos ao Senhor, Pai. Somos gratos a Ti porque o Senhor fez na cruz, Pai. Somos gratos a Ti, Pai, pelos céus abertos, Pai. Que possamos transformar, Pai, o nosso louvor em adoração, em gratidão de verdade, Pai. É isso que nós desejamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Salva de palmas ao nosso Deus, amém?